Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim trazer mais uma ficha para vocês e antes de começar eu já preciso dizer que é por conta e risco de vocês, de quem for usar essa ficha, eu não me responsabilizo. Eu vi uma ideia nos comentários que o próprio comentário disse que era uma loucura e realmente é, mas eu achei interessante, eu fiz o que eu pude e como vocês podem ver no título, eu tô fazendo um pugilista ocultista. Vocês sabem que eu já fiz um ocultista lâmina paranormal, que é bem bacana de usar, né? Dá pra focar ali nos combos de rituais e na própria arma. Se vocês quiserem ver essa ficha, é o ceifador de conhecimento, deve estar no card aqui em cima, ela tá bem bacana. E aí eu vi um pugilista, cara, realmente pouco dano, é difícil de acertar o ataque, ele tem pouco HP. É só desastre, é divertido, mas é só dor de cabeça. Como eu falei, fica por conta e risco de vocês usarem essa ficha ou não. Eu tô aqui só pra trazer a ideia. E vamos lá, começando pelos atributos dele. Ele tem 1 de força, 2 de agilidade, 4 de intelecto, 1 de vigor e 3 de presença. Como eu falei, não tem muito o que fazer com o ocultista. Eu coloquei mais intelecto do que em força, justamente porque ele é um lâmina paranormal que consegue atacar com ocultismo, mas não tem muito o que fazer. Vigor ficou pouco, presença também ali para dar uns pontos de esforço, ele vai precisar conjurar muitos rituais, enfim. Eu fiz o que deu pra fazer com um Nex 50%. Indo para os pontos de status dele, né? Então ele tem 70 pontos de vida, até por causa da origem. Eu coloquei a origem desgarrado para ver se dava uma ajuda, né? Porque realmente é complicado com esse nível a gente conseguir um pouco de HP, ainda mais nessa classe, mas é o que deu. 70 pontos de vida, 80 pontos de esforço, a defesa base 12, mas vocês podem subir com item amaldiçoado, com outras coisas, com próprios rituais, a defesa dele sobe bastante, e 50 de sanidade. A lista de perícias dele é bem padrão ali de um ocultista que é focado em luta, né? Então ele tem fortitude, iniciativa, intimidação, luta, ocultismo, percepção, reflexos, religião, sobrevivência e vontade. E indo para as habilidades dele, né? Então, obviamente, a primeira é a habilidade de origem, calejado, que deu aquele 1 PV a mais a cada Nex. Ele tem também, obviamente, o Lâmina Maldita e o Gladiador Paranormal, que são da trilha do Lâmina Paranormal. E ele tem o poder paranormal de resistir ao conhecimento, então ele tem resistência a dano de conhecimento. E aí eu peguei o Artista Marcial e o Golpe Pesado com a expansão de conhecimento. Então ele é um ocultista também de conhecimento, ele precisa ter afinidade de conhecimento para dar um pouco mais de dano. Então eu coloquei tanto o Artista Marcial para ele poder atacar com as mãos, quanto o golpe pesado para ele poder dar um pouco mais de dano. E aí eu coloquei também sangue de ferro justamente para dar aquele PV que vocês viram, ele precisa disso porque ele vai estar muito perto e ele é um papel. E falando dos rituais dele, né, ele tá Nex 50, eu coloquei aqui alguns rituais tanto para ajudar na defesa quanto para ajudar no ataque. Infelizmente eu não consegui colocar o poder de ocultista fluxo de poder, que eu acho bem bacana, principalmente para esse tipo de personagem que usa muitos rituais, porque você pode manter 2 rituais sustentados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, para esse personagem manter uma velocidade mortal e um arma atroz seria muito bacana. Ele não vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, então você vai ter que ver, dependendo da cena, o que você vai usar. Mas vamos falar dos rituais dele, né? Então ele tem o amaldiçoar arma de conhecimento e de energia. Eu coloquei de conhecimento e energia, mas porque são elementos opostos e que podem ser usados em diferentes circunstâncias, mas basicamente você pode colocar o amaldiçoar arma que você quiser. Obviamente cicatrização, ele vai precisar recuperar pontos de vida e consequentemente vai acabar perdendo uns anos, mas ou é isso ou ele morre de vez. E também o decadência, porque o decadência decente você pode colocar ele na sua arma e executar um golpe. Então como ele tá focado nisso, então se ele executar o decadência e der um golpe, ele acerta o dano do golpe, acerta o dano do decadência, só vitória. Como eu falei, arma atroz e velocidade mortal são 2 rituais sustentados. Dependendo da situação você pode escolher se você precisa mais acertar o ataque ou se você tá acertando de boa com os status que você já tem, você põe velocidade mortal para conseguir dar um ataque a mais. Coloquei também o definhar e o espirais da perdição, são rituais de primeiro círculo, básicos de morte e que servem para dar um debuff. Então, além do alvo conseguir te acertar com mais dificuldade, né? Ele vai ter mais dificuldade para te acertar, você também vai conseguir acertar ele com mais facilidade. Então eu coloquei isso para dar um pouco mais de ajuda na hora de acertar os ataques. Coloquei também armadura de sangue e tela de ruído, são rituais bons ali para ou aumentar pontos de vida, também para aumentar um pouco a defesa, a resistência a dano, isso é bem interessante de ter. E eu coloquei também coincidência forçada. Coincidência forçada você consegue mais valor em testes de perícia, inclusive testes de ataque. Então dá para aumentar um pouquinho os testes de ataque ali com
o ritual de coincidência forçada, e não só o seu, como de outras pessoas. Você pode conjurar esse ritual para um aliado seu, e esse aliado vai ter mais 2 em qualquer teste de perícia, até em perícias de investigação. Aí vai depender da cena, é um ritual bem versátil, vale a pena ter aqui também. E o Chamas do Caos, que é um dos meus rituais favoritos, porque você controla o fogo e você consegue deixar sua arma pegando fogo. Então, além dela estar amaldiçoada, por exemplo, com conhecimento, que vai dar um D6 de conhecimento, ela com o Chamas do Caos, ela também vai dar um D6 de fogo. E no inventário dele, eu só coloquei a arma que ele vai usar, que é a soqueira. Eu coloquei certeira, perigosa e sanguinária. Sanguinária porque, como eu falei, ele é um cara que vai perder muito PV, ele vai precisar recuperar, e a sanguinária é bom porque se você acertar um crítico, você recupera o PV, e eu coloquei ali também certeira e perigosa. Aumentar um pouquinho a margem de ameaça é sempre bom, até porque quanto mais crítico você acertar, mais PV você recupera com essa maldição. Mas se você quiser colocar energética, por exemplo, que eu também gosto muito dessa maldição, você consegue transformar todo o dano em energia, tem mais 5 no ataque, é bem forte. E é isso, foi isso que eu consegui fazer com um pugilista lâmina paranormal. Foi o máximo que deu ali em Nex 50%. Eu espero que vocês consigam pelo menos se divertir um pouco com essa ficha. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aqui embaixo e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando do Ordem, montando fichas, sistema de regras, enfim, e tudo mais. E se você quiser baixar essa ficha, obviamente o download tá aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Deixa um comentário dizendo o que você tá achando, com sugestões de fichas, eu tô sempre lendo e trocando essa ideia com vocês. Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.